Joyce e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vim falar de um tema que é o meu trabalho e é uma coisa que eu amo demais, né? Então eu vou começar me apresentando para vocês. João, pode passar, por favor. Quem é a Joyce? Eu tenho 32 anos, eu sou formada em estética e cosmética desde 2017, depois de trancar a faculdade de fisioterapia, que foi a faculdade que eu comecei, mas eu cheguei no meio da faculdade e vi que não era nada daquilo que eu queria, e eu tranquei a faculdade, fiquei acho que 1 ano parada pensando o que eu queria para minha vida. Até que a minha mãe falou assim: por que você não faz um curso de maquiagem para fazer unha? Porque você gosta, eu sempre gostei de me arrumar, de passar maquiagem, de fazer minha unha. E eu falei assim: mãe, eu gosto de fazer em mim, mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso. Aí ficou aquilo na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar sobre a estética, o que ela abrangia, né? E a estética, ela abrange isso tudo: corporal, a unha, sobrancelha, cabelo. E aí a gente aprende tudo e depois você escolhe qual área você quer seguir. Então eu tranquei a fisioterapia, decidi migrar para a estética, migrei para a estética e depois eu decidi trabalhar com o corpo e o rosto, né? Que é a melhoria do corpo e do rosto dentro da estética. Tá? Então hoje eu atuo desde 2017 com a estética corporal e facial e a estética integrativa, que o que é isso? É a estética que a gente trata a pessoa de dentro para fora, tá? Pode colocar um pouquinho. Falei que eu falo demais, né? Sou mineira, natural daqui mesmo, de Juiz de Fora. Amo trabalhar e ver muitas mulheres confiantes consigo mesmas, mas também amo um bom café e um vinho com as amigas. Sou muito família, sou muito sonhadora e amo viajar. Ultimamente eu tenho viajado muito pouco, mas eu adoro. Pode passar, por favor. E aqui a gente vai introduzir o nosso assunto, tá? Depois eu vou deixar um espacinho também para quem tiver alguma dúvida, perguntar, tá bom? E vamos começar com o tema autocuidado que transforma. E aí eu já começo com uma pergunta, porque eu adoro fazer pergunta e eu adoro colocar as pessoas para pensar. E quando foi a última vez que você cuidou de você de verdade? Aí aqui eu coloquei um texto que na hora que eu estava montando, né, eu escuto muitas coisas, eu vou chegar lá, e eu coloquei um texto que não vale responder que você cuidou de você tomando um banho com sabonete cheiroso. Não vale responder isso. Ah, eu cuidei de mim, passei perfume. Não vale. Aqui eu quero fazer você pensar em como está o seu autocuidado, que é o cuidado com você mesmo. Tá? Aquele cuidado que nutre o corpo, a mente e o espírito, né? Então assim, não é o autocuidado, não é eu tomei um banho e passei um sabonete da Natura, não é isso, tá? Pode passar, João, por favor. O que é o autocuidado de verdade, né? O que significa o autocuidado? As mulheres vão se identificar, mas servem para vocês homens também, viu? Vou falar um pouquinho para os homens também. Muitas pessoas acham que o autocuidado é frescura ou luxo, né? A gente escuta muito. Isso aí não é para mim, não. Ah, não, isso aí é muito caro. Ah, não, eu não posso. Aí a gente escuta as pessoas questionar, né? Para que isso tudo? Nossa, precisa se arrumar tanto assim? Vai fazer unha de novo? Né? Como se fosse uma coisa exorbitante. O autocuidado, ele é uma escolha diária, uma escolha de você mesmo, uma escolha diária, nem sempre é fácil. Você faz para o seu bem, para o seu próprio corpo. Você, na sua melhor versão.
né? E aqui, quando eu falo na sua melhor versão, o que eu quero trazer com isso da sua melhor versão? Porque a gente tende hoje, no mundo de hoje, se prender muito à rede social, Instagram, então a gente confunde muito, né, os filtros da vida. E quando eu falo a sua melhor versão, é você no seu corpo, na sua idade, na sua melhor versão. É a Joyce com 32 anos na melhor versão dela. É o Paul com a idade que ele tem na melhor versão dele, né? Não é a gente se comparar com capa de revista cheia de Photoshop, televisão que esconde tudo. Que a gente fala assim, nossa, fulano tá com 70 anos, nem parece que tá com 35, mas na televisão, gente, engana mesmo, né? Então é você na sua melhor versão. É você se colocar na própria lista de prioridade, fazer pequenas coisas que te devolvem presença, leveza e equilíbrio, né? E isso não te torna uma pessoa egoísta. Você escolher se colocar em primeiro lugar. O Paul falou aqui antes de me apresentar sobre isso. E quando a gente coloca a gente em primeiro lugar, o primeiro pensamento, né, que vem na nossa cabeça, eu falo na nossa porque comigo acontece muito também, é os pensamentos sabotadores. Eu vou chegar lá também, mas entra muito em crenças limitantes, né, de como nós fomos criados, o que nós ouvimos. Ah, mas isso a mulher não pode pensar porque está errado. Ah, isso aqui a mulher não pode ter vontade de fazer porque senão ela vai ficar mal falada, né? Eu conheço histórias, né? Hoje eu atendo mulheres há 8 anos, então já escutei muita coisa, mas eu já conversei com mulheres que elas sentiam vergonha de pintar a unha de vermelho. Então, assim, a gente acha que não acontece, mas acontece, né? A pessoa, ela tinha vergonha de pintar a unha de vermelho de tanto ouvir coisas de quando ela era pequena, de antigamente, né? E a gente traz, sim, crenças dos nossos antepassados, e por isso que a gente tem que sempre ultrapassar os limites, os medos, né? Pode passar. Aí aqui eu coloquei: por que deixamos por último aquilo que deveria ser uma prioridade? Será mesmo que é falta de tempo? Por que toda vez que você pensa em se cuidar, serve para os homens também, tá? Vem um sentimento de culpa. Por quê? Achar que não precisa? Por que você não precisa se cuidar? Eu falo, gente, que até na hora da nossa morte, a gente não vai estar pronto. Enquanto a gente viver aqui nesse mundo e Deus permitir a gente viver, a gente tem alguma coisa para aprender, a gente tem alguma coisa para evoluir, né? A gente nunca está pronto. Eu, pelo menos, eu penso assim: eu nunca estou pronta. Vocês acham que eu estou pronta para estar aqui na frente? Eu não. Cuidar de tudo e de todos antes de si. Aí eu coloquei ele pequenininho, talvez os que estão mais atrás não vai enxergar. Coloquei assim: não é no sentido egoísta. E aí eu volto novamente. Porque toda vez que a gente pensa na gente em primeiro lugar, principalmente, né? Acho que melhorou agora, hein? Principalmente, né? Os que estão ao nosso redor, que são as pessoas que a gente ama e que a gente sabe que nos ama também, tende a ter um olhar de a fulana está ficando egoísta. Só que você não pode ter esse pensamento. O que o outro vai pensar é o problema do outro, né? E eu, gente, eu faço terapia, tá? E a minha psicóloga me ensinou que o problema do outro é do outro. Eu tenho que resolver o meu problema. Porque eu, Joyce, comecei terapia porque eu queria ser salvadora da pátria. E aí eu comecei a ficar sobrecarregada emocionalmente e não comecei a dar conta.
E acontece muito, porque as pessoas que você ama ali ao seu redor, você quer salvar todo mundo, né? Assim. E aí eu falei, não, eu vou pra terapia porque tem alguma coisa errada, tô me sentindo sobrecarregada. Então, aí eu comecei a me desenvolver mais ainda e não me sentir culpada quando eu me coloco como prioridade. Aqui, no sentimento de culpa, eu coloquei propositalmente um coração humano, ao invés de colocar aquele coração de desenho. Por quê? Porque o autocuidado, ele entra, né? A parte estética, ela faz parte? Sim, mas ela não é um dos primeiros pilares, a parte estética do autocuidado. O autocuidado, em primeiro ponto, é você gerir o seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. E o nosso coração é um órgão, né? E ele bombeia 24 horas por dia. Dormindo, acordado, estressado, calmo, ele tá ali, porque se ele parar, vocês já sabem, né? E só que o sentimento é aqui, né? Aqui é a razão, aqui é a emoção. E por que eu coloquei o coração ali em forma de coração humano mesmo? Porque se você não cuidar, além do sentimento de culpa, ele pode parar antes da hora. No sentido de cuidar fisicamente. Um exame em dia, uma prática de atividade física. E quando eu falo prática de atividade física, né, tem gente que pensa assim, odeio academia. Eu também odiava. Eu gostei, eu relutei para não ir para academia. Eu fiz funcional, fiz aula de dança. Só que eu tô com 32. Dos 25 para frente, a gente começa a perder colágeno. E eu fui ficando toda mole. Eu falei, eu preciso ir para academia fazer musculação. Então, eu me abri e a gente abre um leque, né? E entrando um pouco nesse mundo, né, de atividade física, você pode, claro, escolher o que você mais gosta. É o Pilates? É uma aula de dança? É a academia? Com personal? Sem personal? Não importa. Só que é tirar essa barreira de eu não preciso. Entendeu? Não é questão de precisar, é a necessidade do corpo físico que eu estou falando, né? Porque tem emocional, espiritual, mental, e é isso que eu estou falando aqui mesmo. E também estar presa a crenças limitantes, que são crenças de fato que a gente carrega e que muitas vezes realmente trava a nossa vida e a gente custa a dar conta disso. E essas crenças, elas vêm ou de coisas que você ouviu quando era pequeno, que a mãe mandou, que o pai mandou, que a mãe falou, que o pai falou, e você, para honrar aquela fala, é meu pai, é minha mãe, eu tenho que honrar isso, ou a pessoa que te criou, né? Eu tenho que honrar isso, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver assim. Você coloca essa crença limitante. Eu não posso sair dessa linha aqui porque o meu pai e a minha mãe mandou. Meu pai acha certo fazer assim, então eu tenho que fazer assim. Não, mas você é uma pessoa completamente diferente do seu pai, da sua mãe ou de quem te criou. Porque quem nos cria manda muito na nossa vida adulta, sabia? Muito, muito. Hoje eu tenho a minha parte religiosa mais forte porque os meus pais de criação que me criou, eles são muito religiosos. Então eu cresci vendo a minha mãe 5 horas da manhã sentada na cama rezando o terço. Então hoje eu tenho isso dentro de mim, é uma coisa que eu não abro mão, me faz muito bem, mas foi influência. Poderia ter sido uma influência ruim. E acontece, né? Pode passar. E aqui eu trouxe, né, os pilares do autocuidado. Eu coloquei ali o físico, né, que é a atividade física, você cuidar do corpo, o emocional, o mental, o estético e o social.
tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Pode passar, João, por favor. O autocuidado, ele não é só estético. Esses 5 pilares são muito importantes. E um complementa o outro, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou cuidar só do meu corpo. Vocês já viram as pessoas que cultuam o corpo? Já, né? Com certeza, todo mundo já viu. A pessoa que ela literalmente parece que não tem cérebro, que é só músculo. Não estou julgando quem é musculoso, não é isso, tá? Mas realmente existem essas pessoas que pega ali, faz aquele culto ao corpo e esquece do resto. E aqui eu trouxe o físico. O que você pode fazer para melhorar o seu físico, né? Porque o autocuidado, ele é esse todo. Dormir melhor. Eu trouxe aqui, gente, coisas práticas, mas isso aqui vocês podem ir para casa pensando também, porque cada um tem uma rotina, cada um tem a sua prioridade, os seus horários, né? Qual que é o horário que fica melhor para mim? Né? O que eu consigo mudar a partir de hoje para o meu autocuidado? Então, o físico eu trouxe dormir melhor, se alongar, praticar algum tipo de atividade física, né? Que foi o que eu falei. Independente. Eu gosto da aula de dança. Então vai fazer sua aulinha de dança e vai ser feliz. Eu tô vendo que eu tô muito mole. Então vai pra musculação. Tá te incomodando? Então vai. Porque é muito bom também. Eu tenho clientes, né? Que elas já me falaram sobre isso. Que não fazia musculação. E aí vivia cheio de dor. E assim, agora eu posso falar até por mim. Tem 8 anos que eu trabalho com estética. E o meu trabalho, agora, eu estou aqui falando com vocês, mas o meu trabalho, ele é braçal. É o dia inteiro, fazendo massagem, passando aparelho. Eu não trabalho com injetável. O meu trabalho, ele é braçal. E até eu virar essa chavinha de entrar na academia e reconhecer que eu precisava fortalecer a minha musculatura, começou a me dar muita dor. E eu falei assim, ou eu vou, ou eu não vou conseguir trabalhar com o que eu gosto mais. Porque aí vai começar a vir azite, né? Tendinite. Então assim, aí começou a me dar dor, me dava dor de cabeça. Por quê? Esse lado, que é o lado direito, que é o lado que eu mais uso, começou a ficar sobrecarregado por não ter força muscular. O meu músculo estava fraco, flácido. E automaticamente a gente força mais a nossa. Então aí eu falei assim, eu preciso ir para academia, eu preciso fazer musculação. Então eu não fui por amor, eu fui pela dor. Então, ainda no físico, né? Por que a gente precisa também da atividade física? Para melhorar a circulação sanguínea e a oxigenação nos órgãos e no cérebro. Vocês já viram pessoas que é muito lenta? Nossa. A pessoa, ela demora a raciocinar, ela demora a agir, ela demora para responder. Às vezes ela... Por quê? Porque tá muito devagar, o metabolismo não está acompanhando. Então, a atividade física, ela engloba isso tudo, um metabolismo que acompanha, uma circulação sanguínea que acompanha, uma oxigenação boa, tudo isso. Emocional, eu coloquei, identificar os seus sentimentos, procurar se entender e saber os seus limites. É difícil, né, reconhecer que você está com raiva, né? É difícil, mas é muito importante. Sabe por quê? Ninguém é feliz o tempo inteiro. Só que quando a gente reconhece isso dentro de nós, por exemplo, nossa, eu estou muito brava com meu namorado, e se eu responder ele agora, vai piorar a situação, porque eu não vou saber responder, eu vou responder com raiva.
ele vai ficar com raiva e a briga vai só continuar e vai se estender e pode piorar. Então, quando a pessoa se conhece, ela reconhece que ela está com aquele sentimento. Você não é a raiva, você está com raiva. E está tudo bem. Já viram aquele filme de desenho? Das Divertidamente? Divertidamente. Já viram? É ótimo, não é? É muito bom. Eu adoro filme assim. E quando eu vi, eu falei, gente, e as pessoas ficam com vergonha, né? De falar que tá triste, de reconhecer que tá com raiva. Mas você não é a raiva, você só tá com raiva porque você é um ser humano. Você não é IA. Né? Porque a IA, você programa ela faz o que você quer. E tá tudo bem. Então, você identificar o sentimento é muito importante. Por exemplo, tá num dia ruim. Aí a amiga te liga. Amiga, vamos sair? Vamos tomar um café, não sei aonde? A amiga super empolgada e você tá lá super triste. Amiga, hoje eu não tô afim. Ah, mas por quê? Porque eu não tô afim, eu tô triste, eu quero ficar sozinha, eu quero... Entendeu? Não tem problema. E saber os limites. Aprendi na terapia também, tá? Que você reconhecer os seus limites te livra do réu primário. Por quê? Voltando lá na raiva agora. Se você reconhece que o seu limite é aqui e que se você continuar vai dar ruim, gente, se você já reconheceu, por que você vai continuar? Né? A pessoa que continua, muito provavelmente é porque ela não conhece os limites dela ainda. Então, por isso que eu falo, terapia é vida. Mental. Organizar, pausar e respirar. Foi o que eu coloquei ali. Dentro desse organizar, pausar e respirar, eu vou dar um exemplo meu, que eu gosto de exemplos práticos. Eu, Joyce, tenho uma mente muito acelerada. Tem hora que nem eu dou conta. Porque eu tô lavando vasilha, eu já tô pensando na cliente de sexta-feira que eu tenho que mandar uma mensagem para ela. Então, como que eu faço para me organizar, pausar e respirar? Quando eu preciso, né, desse descanso mental que eu falo, porque correria, agenda, celular o tempo inteiro, né? As pessoas te mandam mensagem durante a semana, você fica ali respondendo, Instagram, porque hoje em dia a vida profissional, ela te pede, né? Você tem que ter uma rede social, tem que postar, tem que falar, tem que aparecer. Como diz o ditado, quem não é visto, não vende. Não vende. Não é lembrado, mas não vende também, né? Porque como a pessoa trabalha e não aparece no Instagram, dificilmente ela vai vender. Hoje em dia tem isso, né? E esse respirar, para mim, o que funciona muito? Aqui em Juiz de Fora a gente tem um lugar maravilhoso, lindo e agradável, que é o Jardim Botânico, que eu amo. Eu gosto de natureza, apesar de morar num apartamento, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu vou morar numa casa com quintal, com plantinhas. O Jardim Botânico, quando eu quero dar um respiro, eu gosto de ir lá sozinha. Lá tinha até um cafezinho lá dentro, acho que fechou, uma pena. Mas eu já fui lá várias vezes quando o café ainda estava aberto. E eu pegava um cafezinho lá, comprava um cafezinho, sentava ali. E aí eu ficava olhando ali para as árvores e tudo. Aí eu conseguia entrar na caixinha do nada. Aí eu virava o celular assim, de cabeça para baixo, né? Porque eu ainda não consigo sair sem o celular. Eu reconheço que eu ainda não consigo sair, deixar o celular em casa, porque a mente é acelerada. E se alguém precisar de mim? E se alguma cliente mandar mensagem? Então, assim, eu coloco o celular virado ali para baixo, para eu não ver notificação, mas aí, ali eu consigo entrar na minha caixinha do nada, né? Os homens sabem muito bem o que é a caixinha do nada, né? Porque pra gente mulher eu acho que é mais difícil. E a parte estética,
não é, né, igual eu falei, não é, ele tá ali entre os pilares, não é o principal, mas ele faz muita diferença. Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Por quê? Quando você olha no espelho e você não gosta do que você vê, isso afeta lá no seu emocional. E o emocional afeta em tudo. Mental, espiritual, físico. Tem gente que olha no espelho, não gosta do que vê e vai se entregando. Ah, já tô gorda mesmo, vou comer uma pizza aqui sozinha. Ah, já tô gorda mesmo, vou tomar 2 litros de Coca-Cola sozinha. Então, olha a mente da pessoa. Mexe. A pessoa olha no espelho, ela não gosta, mas ao mesmo tempo ela não faz força para mudar, né? E quando eu falo isso, não é nem no sentido de ser melhor do que o outro, é ser melhor para você. É você colocar uma roupa, olhar no espelho da sua casa e falar assim: que linda, nossa, hoje eu tô no arraso. Eu falo maravilhosa. Coloquei um espelho o corpo todo lá na sala que eu atendo. Aí eu chego lá, eu sempre gosto de chegar antes, né? Umas meia hora antes da minha cliente chegar. Aí tem a LEDzinha do espelho, eu ligo. Você tá muito linda hoje. E outra coisa, isso também trabalha a nossa energia, tá? Palavras afirmativas, parece bobeira, mas não é. Então, o estético é você se sentir bem e feliz ao se olhar no espelho, né? Você na sua melhor versão. E o social, que ficou por último, mas ele é muito importante também, que é manter as relações saudáveis. Relação tóxica, gente, tchau. Ninguém tem obrigação de aguentar ninguém chato e tóxico, não, pelo amor de Deus. Porque, né, aí você joga para Jesus e deixa ele agir. Ficar perto de quem te faz bem, né? Ficar perto de quem te faz bem. Por quê? Isso trabalha também a nossa parte emocional, né? Nossa mente, nossa emoção. As pessoas que deixam o seu coração mais quentinho. Tem 4 anos que eu não moro mais com os meus pais, que eu fui morar sozinha, só que eu moro pertinho. Eu moro no Bairu, minha mãe mora no Progresso. Para quem conhece, é um bairro do lado do outro. E eu quis estrategicamente. Por quê? Porque tem dias que a minha semana ela tá corrida, tem dias que eu tô mais triste, tem dia que eu tô na TPM. Aí eu falo assim: quer saber, hoje eu vou jantar lá na minha mãe. Aí eu chego lá, é diferente. Por mais que talvez eu não saia saltitante ainda, mas eu já saio melhor. Porque são pessoas que me fazem muito bem. É meu pai e minha mãe, né? Porque eu tenho meus pais de criação, que é as pessoas que me criaram, né? Meu pai tá com 78 e minha mãe com 74. Que é a minha mãe que me ensinou a rezar e tudo. Então eu chego lá, às vezes eu vou de tarde, quando estou com tempo, aí tomo um café da tarde com broa. E a gente fica falando coisas da vida. Meu pai adora contar caso, né? Então assim, meu pai compra rapadura, porque ele sabe que eu amo. Aí eu chego lá e falo: cadê a rapadura? Aí eu tomo um café com rapadura. E aqui embaixo eu coloquei: quando um desses pilares falta, toda a nossa energia e estrutura ela fica comprometida. Foi como eu falei, né, no slide anterior. Um vai complementar o outro. Não existe uma coisa só. É complemento, né? Físico, mental, espiritual, o estético e o social. Você manter também. Por que é tão importante ter relações? Porque se você se fecha no seu mundinho também, como que você vai evoluir? Né? É diferente de relação tóxica, tá? Você lidar com os desafios da vida é diferente de ter pessoas tóxicas, pessoa que só te põe pra baixo, que só fala ruindade, negativo o tempo inteiro, é diferente. Agora, um desafio aqui, um desafio ali, faz parte.
E é bom que a gente evolui também, porque senão a gente acha que a gente é a cereja do bolo, que não precisa de mais nada, né? Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe os benefícios imediatos do autocuidado. São vários, né? São vários, mas para eu tentar ficar dentro do tempo, eu trouxe 4. Menos estresse, e eu vou falar sobre isso, né? Cientificamente é comprovado, tá? Vou falar um pouquinho mais pra frente. Mais leveza, não no sentido de perder peso, tá? É você ser uma pessoa leve, é a sua energia ficar mais leve, você tá mais feliz. O humor mais equilibrado, isso também é científico, porque a gente mexe com os neurônios, a gente libera hormônios da felicidade, do prazer, do bem-estar. Então, automaticamente, o humor ele fica mais equilibrado. Outro exemplo, adoro dar exemplo. Quando tem dia que eu vou pra academia, eu gosto de ir cedo. Cedo assim, né? 6h40, 7 e pouquinho. É cedo, né? É cedo. Mas se eu não for nesse horário, eu me conheço, eu vou me sabotar, depois eu não vou porque eu vou arrumar desculpa. Aí, tem dia que eu vou igual criança emburrada. Eu comigo mesmo, tá? E eu converso muito comigo. Eu vou emburrada, sem vontade, isso porque eu moro a 10 minutos da academia. E foi estratégico. Já peguei pertinho, porque eu falei, se estiver armando chuva, dá pra ir. Se estiver chovendo, dá pra ir. Sol muito quente, dá pra ir, porque é muito perto. Não tem desculpa. E aí, às vezes eu chego lá, gente, no mau humor, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, devia estar na cama, dormindo mais meia hora. E começo. E faço o que tem que fazer, né? Aí, quando eu saio, geralmente eu fico 1 hora na academia. Quando eu saio, sem brincadeira, eu me sinto muito melhor. Muito melhor. Posso não estar 100%, porque as mulheres vão me entender, né? Quando a gente está de TPM, misericórdia, né? Nem a gente direito se aguenta. E o aumento da autoestima, que é aquele momento em que você sabe o que você vai colher, porque você sabe o que você está plantando. Então, você sabe que você está se cuidando. Então, automaticamente, a sua autoestima ela vai aumentando. Nossa, estou me cuidando. Nossa, estou fazendo terapia. Nossa, está sendo tão bom isso. Nossa, a cada 15 dias eu tenho café com as minhas amigas. Nossa, que delícia. Então, assim, automaticamente, a autoestima ela vai aumentando, tá? E quanto mais você se esconde, mais a sua autoestima ela vai descendo. Por isso que é tão importante os pilares do autocuidado. Pode passar, por favor. E a longo prazo? A longo prazo eu trouxe também alguns, que é qualidade de vida. Gente, quando eu falo qualidade de vida, não significa a gente ser rico não, tá? Qualidade de vida não significa muito dinheiro no bolso, porque eu conheço os dois lados. Eu conheço gente que tem dinheiro no bolso e é uma pessoa triste, e eu conheço gente que não tem dinheiro e é muito feliz e uma energia muito boa. Então, a qualidade de vida não é sobre isso. Qualidade de vida é você estar se cuidando e cuidando ali da energia, aquela coisa que eu acabei de falar, né? Porque você sabe o que você está fazendo, automaticamente a sua qualidade de vida ela vai melhorando. Menos doenças, isso também é cientificamente comprovado, tá? Por quê? Quando a pessoa se cuida, você libera coisas boas no seu corpo. Existe garantia de alguma coisa nessa vida? Graças a Deus eu tô saudável. Existe garantia que eu vou chegar na velhice? Não. Então, assim, menos doença que a gente fala é porque a gente está cultivando. Claro, gente, que não existe garantia, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, mas eu conheço fulano, tinha 30 anos,
malhava, não tomava refrigerante e morreu disso. Não existe garantia, né? Mas quando a gente está se cuidando, a gente sim previne, sim. Não tem jeito. O envelhecimento saudável, né? Que é o que todo mundo quer. Saudável por um todo, né? Principalmente a mente. Gente, tudo começa na mente, tá? Começa aqui, cai aqui e vira ação. Isso aí. Relações mais equilibradas. Uma pessoa equilibrada, ela tem relação equilibrada. Uma pessoa desequilibrada, ela tem relação tóxica. Fato. Não tem como ser diferente, né? Pode passar. Agora aqui entra um pouquinho da ciência. E na hora de baixar, eu baixei em PDF, então assim, mas era um vídeo de 10 segundos da moça recebendo a massagem. A ciência por trás do autocuidado. Quando a gente faz, né, o autocuidado, eu coloquei aqui a massagem, mas tem outras formas de autocuidado, né? Como, por exemplo, essas que eu acabei de falar. A gente libera o hormônio chamado endorfina. Alguém já ouviu falar? Já. Ótimo. Que é o hormônio que libera a sensação de prazer, né? Tanto é que eu também faço a massagem relaxante. E tem gente que, quando eu acabo, primeiro que no meio da massagem tem muita gente que dorme de roncar, né? Porque a sensação de relaxamento, às vezes é tão profundo que a pessoa dorme mesmo, que eu tenho que acordar depois. E a sensação de prazer, né? Uma sensação gostosa, assim, aquela sensação boa de prazer, de descanso, né? Pode passar. Ocitocina, esse alguém já ouviu? Já, né? Esse também é o hormônio da conexão que a gente fala, que é o hormônio que libera a sensação de paz e de bem-estar. Né? Aqui também é um videozinho de 10 segundos das menininhas se abraçando, mas não vai abrir. E eu gosto de usar o exemplo aqui, essa sensação de paz e bem-estar. Quando a gente abraça uma pessoa que a gente ama, não é uma sensação muito boa? Aquela sensação, ai, tipo, descansei. Mas ela tem arrepio. Nossa, verdade. É verdade. Tem pessoas que a gente abraça que até arrepia. Sensação de paz e bem-estar. É gostoso, isso aí. Então esse é mais um hormônio liberado. Exatamente. É mais um hormônio liberado quando a gente se cuida. E não é só na hora do abraço. Esse hormônio também ele é liberado quando você faz atividade física, quando você põe o seu metabolismo para trabalhar. Próximo. E o famoso, né? Esse com certeza vocês já ouviram, cortisol, né? Que é o famoso hormônio do estresse. Eita, nós! Esse, quando você faz coisas por você, você tende a reduzir o cortisol, né? O cortisol alto, gente, ele só traz problema. Pressão alta, risco de AVC, né? Uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, assim, você escolhe. Você vai querer uma descarga boa do seu corpo ou uma descarga ruim, né? Então, quando você faz coisas por você, você também diminui o cortisol. E automaticamente, diminuindo o cortisol, você vai ficar mais tranquila, mais relaxada, mais em paz, né? Tô falando pra mim também. Esse aí é... A gente fica brigando, eu e ele. Pode passar. E aqui eu coloquei também propositalmente uma mulher se olhando no espelho e rindo para ela mesma. E a frase é literalmente saudável se cuidar, né? No sentido de saudável, não no sentido de eu quero ter o corpo da fulana, eu quero ter o cabelo da ciclana, não. Não é nesse sentido que eu tô falando.
É literalmente saudável se cuidar por um todo. Por um todo, né? Para você ficar igual essa mulher bonita que eu coloquei ali. Você se olhar e falar assim: tô bem, tô feliz comigo mesma. Você dá um sorriso para você, né? E a pessoa, eu falo que a pessoa feliz, verdadeiramente, ela abre portas. O sorriso, ele te leva para mais longe, né? E a cara fechada te fecha portas. Pode passar. Aqui, não sei se as que estão mais atrás vai conseguir ver muito bem, mas aqui eu entro no autocuidado estético, que vai muito além da beleza. E por que eu trouxe isso? Aqui é uma parte do meu trabalho, tá? Eu trouxe isso para mostrar para vocês o quanto, às vezes, a pessoa está acomodada e ela não está na melhor versão dela. Essa cliente, ela me procurou, tem a foto lá, né, do antes, e aqui é o depois, antes, depois, de lado e de frente. Quando ela me procurou, ela é nova, ela tem, acho que 38, 3 filhos, e só que a última gestação dela já tem 5 anos. Então, assim, né, aí a pessoa vem, faz avaliação, faz a consulta estética comigo, eu avalio todo o corpo, faço uma anamnese com a pessoa. Como é que é isso, como é que é aquilo, e a gente vai destrinchando. Então, assim, essa gordura do abdômen dela não era gestação, porque gestação, o mais novo dela tem 5 anos, então não é. E aí a gente começa o tratamento e começa a falar, e aí a pessoa deita na minha maca. Eu já tive cliente que falou assim: por que você não faz psicologia? Porque a gente deita aqui, a gente conta tanta coisa. Eu falei: não quero mexer com isso não, vamos bater o papo aqui mesmo, sem nada profissional. Aí, quando ela chegou, aí ela tinha vergonha, né? E vocês vão entender agora por que mexe tanto com a autoestima, principalmente de nós mulheres. Aí eu comecei a atender uma sessão, segunda sessão, que aí a pessoa, quando é tratamento, ela fica comigo 2, 3 meses, né? Indo 1 ou 2 vezes na semana. E aí a pessoa começa a conversar, começa a falar as coisas que incomodam e tal. E aí um dia, no meio do tratamento, ela começou a me contar que, e ela é muito nova, né, gente? 38 anos. E aí ela é separada e agora ela tem um namorado. E ela, com 38 anos, ela tinha vergonha de namorar com a luz acesa. Por quê? Porque ela tinha muita vergonha da barriga dela. Porque a barriga dela, além de ter gordura, existe uma flacidez de pele grande, aí sim é devido às 3 gestações. Então era uma gordura caída. E aí ela foi e falou isso comigo. Ela falou assim: eu tenho muita vergonha dessa barriga, muita vergonha. Vou na praia, eu quero subir ali no meio da areia. Ela não colocava biquíni assim, igual aqui ela tá de calcinha na foto, ela só colocava biquíni alto, né? E aí eu trouxe para vocês verem que às vezes a gente fica assim: eu não preciso, não, tá bom do jeito que tá, mas no fundo, você não tá bem, você não tá feliz. Igual ela falou comigo, porque eu não acho que uma pessoa que tenha vergonha, né, de deixar o seu parceiro te olhar, tá 100% feliz com ela. Não consigo acreditar nisso. Eu acredito que quem tá feliz consigo não tem vergonha disso, né? Tá, já vamos pro final. Então eu trouxe o antes e o depois para vocês verem que o depois dela, né, não chegou ainda, ela ainda não chegou no final do tratamento, mas o depois dela, ela conseguiu colocar um vestido que ela queria muito usar, ia acontecer um casamento, ela ia nesse casamento e tal, um vestido mais coladinho, e ela falou assim: eu não tenho coragem de usar esse vestido. Então ela me procurou antes do casamento, ela falou: então a gente tem até o casamento para melhorar alguma coisa. Eu falei: então vamos lá. E aí ela conseguiu usar o vestido, ela tirou foto, ela se sentiu muito bem,
ela ainda não acabou o tratamento, ou seja, ela ainda vai perder mais, só que o que ela me contou? Que ela comprou uma lingerie nova. Então, vocês já entenderam, né? Como que ela está se sentindo bem, né? Pode passar. E aqui, eu trouxe aqui também, talvez vocês não consigam ver aí do fundo, que é uma frase que eu gosto muito. O que está escrito aqui? O autocuidado, né? Você se cuidar, não é pelo peso na balança. É pela mente, é pelo corpo inflamado e pela autoestima machucada. É muito mais além do que só subir na balança e falar, engordei 5 quilos, engordei 10. Não é só isso. É o que isso traz, né? Aquele ciclo vicioso. E o autocuidado, ele não precisa ser difícil. Eu trouxe alguns exemplos práticos, e aí você que tem que saber o que vai ser melhor para você dentro da sua rotina e dentro do seu padrão de vida, né? 5 minutos de respiração, meditação, oração. 5 minutos, gente. 5. Tomar banho com calma. Eu adoro falar sobre o banho prêmio. Eu desenvolvi o banho prêmio pra mim. Quando eu estava muito estressada, eu chegava em casa, independente, tá? Não faço as coisas legais só sexta e sábado, não. Pode ser segunda, terça, quarta, não interessa. Aí chegava muito cansada, às vezes esgotada. Aí eu adoro vinho, né? Não bebo cerveja, mas vinho eu bebo. Aí bebo só um pouquinho também, sou muito fraca. Aí pegava lá o vinho na taça, não é com copo americano não, na taça. Colocava a minha velinha lá no banheiro, não precisa ser vela aromática também, pode ser a vela que você tem em casa. Às vezes eu tenho aromática, às vezes eu tenho a comum, vai a que tiver. Luz do banheiro apagada, não tenho banheiro, tá? É banheiro comum, box e chuveiro. Luz apagada, velinha, minha tacinha de vinho, coloco lá um MPB acústico no meu Spotify, que eu adoro. Baixinho também, né? Sem muito barulho, para você descansar. E um banho prêmio. O que é um banho prêmio? Um banho demorado. Você sai do banheiro muito melhor. Vou tomando banho, vou ouvindo música, vou bicando meu vinho e saio feliz do banho. Tomar um café, ou um chá, ou um drink em silêncio, você com você mesma. Tem gente que não sabe ficar com a própria companhia, né? Eu adoro. Alongar o corpo, fazer uma massagem ou alguma coisa que você goste. Dormir mais cedo. Ah, mas eu durmo meia-noite e acordo 5 horas da manhã bem. Mas você não está deixando um sono profundo que tem que acontecer no corpo acontecer. Então, 1 hora lá na frente, isso vai te fazer diferença. Então, se você dorme meia-noite, tenta dormir 11. Não precisa dormir com as galinhas 6h30 da noite. E aqui embaixo eu coloquei, cuidar do corpo é cuidar da alma. Né? Pode voltar. Agora, como né, o tempo já está mais enxugado, já estamos no final, eu quero fazer esse mini exercício aqui que eu trouxe com vocês, que é o seguinte. Agora, 10 segundos, tá, gente? Eu quero que vocês fechem os olhos, para você conseguir pensar em você agora. E você vai se perguntar: do que o meu corpo precisa? Não no sentido físico, pode ser físico se for mental, se for emocional. O que você precisa? O que a Joyce precisa? Então você tem que fechar os olhos e se concentrar em você. O que você esquece? Filho, marido, papagaio, periquito, trabalho, gente chata, gente legal. É você agora. Você. Eu falo muito que a salvação é individual, né, gente? É você com você da hora que você nasce, da hora que você morre, tá? Se você não se cuidar, ninguém vai. E o nosso corpo, ele está sempre em comunicação com a gente, né? O nosso corpo, ele sempre comunica algo. A gente só precisa ouvir e sentir. Só isso. Só que a gente vai ouvir
andando na Rio Branco, Getúlio, agora dezembro, cheio de bola, cheio de luz, cheio de Natal, cheio de Papai Noel cantando na nossa cabeça? Não vai. Se você não analisar você no silêncio e ficar na sua própria companhia, você não vai chegar nessa conclusão do que você está necessitando nesse momento da sua vida, tá? Pode passar. E aqui as barreiras, né? Sabotagem. A sua mente, ela vai sempre tentar te sabotar. Trouxe algumas que eu escuto muito, que é: não tenho tempo, isso é futilidade, depois eu faço, eu não preciso me cuidar, e se eu me priorizar, eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Às vezes a pessoa tem medo de ser uma pessoa egoísta, né? Não tem medo não, não precisa ficar com medo não. Pode passar. E aqui exemplos práticos do que você pode fazer para começar hoje, tá? Como eu voltando lá no assunto, você vai pensar dentro da sua rotina, dentro do seu padrão, mas eu trouxe uns exemplos práticos que eu gosto. Ritual 10 minutos, na hora que você acorda, ao invés de pegar o celular, começar a ver as notícias do Facebook, essas coisas ruins aí, deixa o celular pra lá, tira 10 minutos pra você. O que eu vou fazer com 10 minutos? Uma pausa consciente, hidratação, a hidratação aqui no sentido prático, tá? Beber água, tá bebendo água? Aos rins, a urina. Um momento só seu, um café com as amigas, uma sessão de massagem, de drenagem, de aula de dança, uma aula diferente que você nunca fez. O que vai ser? Não sei. E aqui, pra gente fechar com chave de ouro, eu gosto de voltar nessa pergunta, né? Que eu sempre faço com todas as minhas clientes. No final lá da anamnese, quando a gente acaba lá a consulta estética. Se você não se cuidar, quem vai fazer isso por você? Por mais que a pessoa te ame, se você não fizer por você, se você não for na academia fazer a sua parte, nem se você tiver personal, ele vai malhar por você, não tem como. Se você não quiser, não tem como. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta na cabeça de vocês. Se eu não me cuidar, quem vai fazer isso por mim, tá? Eu agradeço imensamente aqui o Paul. Muito obrigada a vocês. Pode passar, João. Eu deixei aqui, para quem quiser, né? O meu Instagram, quem tiver, tá? Joyce, com Y, Silva, 2 As mesmo, Silva AP Estética, e o de lá é o meu WhatsApp também, para quem quiser perguntar alguma coisa sobre o trabalho, alguma dúvida sobre a estética também, pode ficar à vontade, tá? E é isso, muito obrigada, tá? Espero ver mais vezes.